Então, bom dia. Hoje é dia 9 de junho. Estou aqui, Beatriz Kisses, em Miami, conversando com meu amigo Leandro Ruschel. Leandro, se apresenta um pouquinho para o pessoal que está acompanhando o nosso Papo que Bate. Claro, eu sou um investidor no mercado financeiro, tenho uma empresa de educação no Brasil que ensina como investir, especialmente como investir em bolsa de valores e mercado em geral. Sou também um cidadão brasileiro, né, que está bastante preocupado com a situação atual do nosso país, e é um prazer estar aqui conversando contigo sobre isso. Ok, essa ideia de conversar com o Leandro, convidá-lo para participar do nosso Papo que Bate, surgiu porque eu conheci o Leandro pelo Facebook e venho acompanhando já há um tempo as análises dele, as análises políticas, os comentários, e eu fiquei assim bastante encantada mesmo com você, Leandro, porque os seus comentários eu falo que eles são assim cirúrgicos. Você vai bem no âmago da questão, né? Onde a gente precisa ir realmente para enxergar, para ter uma noção do que está acontecendo. E vamos comentar um pouquinho sobre o seu comentário mais recente que você postou hoje, né? Quando eu acordei, já fui lá, entrei na sua página para ver e falei, muito bom, como sempre, né? Vamos compartilhar com os nossos amigos. Fala um pouquinho sobre as 3 etapas, né? Assim, do que a gente precisa fazer para a gente tentar livrar o nosso país, o Brasil tão querido, né? Tanto para quem está lá como quem está aqui, mas que a gente não consegue tirar da nossa cabeça e do coração, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, só para explicar para as pessoas que estão nos vendo, foi uma coisa engraçada essa consciência, digamos assim, que eu fui desenvolvendo, que veio através da minha própria experiência no mercado, porque o mercado financeiro nada mais é do que um reflexo das coisas que estão acontecendo na sociedade. Enfim, né, especialmente da expectativa positiva ou negativa, da cultura, do governo de um país. Isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai estudando o mercado. E eu comecei a estudar, além do mercado financeiro em si, história, filosofia, economia, que são ciências, né, que têm a ver com tudo que está acontecendo e que permitem que a gente entenda melhor o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente fica indignado com uma situação específica, com um problema específico, só que nós não temos a percepção de onde vem aquele problema, de qual é a origem daquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, a gente vê a criminalidade explodindo no Brasil, né? E aí a gente fica indignado com uma situação específica, só que não percebe que isso é reflexo de outras coisas mais profundas. Então, é uma coisa que eu sugiro para quem está interessado realmente em entender o que está acontecendo, que passe a estudar mais a fundo os movimentos políticos, os movimentos de ideias, né, que nós tivemos no Brasil ou no mundo nos anos anteriores ou várias décadas anteriores, para entender o que está acontecendo hoje. Acho que esse deve ser o ponto de partida. Partindo desse pressuposto, acho que o comentário que você diz respeito é a interpretação, né, do cenário político, econômico, social que a gente tem no Brasil hoje. Isso. Onde eu creio que, de uma maneira geral, as pessoas perceberam que nós temos um grande problema, né? Coisa que alguns anos atrás não se tinha. Então eu coloquei que isso é um passo importante, a gente não pode desmerecer esse passo, a percepção de que alguma coisa está muito errada. Porque se a gente for voltar aí uns 10 anos no tempo, nós vamos ver que praticamente toda a sociedade estava gostando, digamos assim, do governo do PT. Eu praticamente não gostei, mas, enfim, estava todo mundo deslumbrado com um governo que conseguia produzir aparentemente uma riqueza disseminada, tanto nos empresários mais ricos até a classe mais baixa, né? Os bancos nunca tendo tanto lucro. Os bancos, os empresários com o BNDES, a população mais carente com bolsa isso, bolsa aquilo. Obviamente que isso estava errado, né? Que era uma ilusão. E essa ilusão é desfeita quando
a realidade vem à tona. Nós passamos por um momento muito especial onde nós tínhamos tudo favorável. Nós tínhamos um país mais ou menos saneado, né, que melhorou a sua estrutura econômica com o Plano Real, com as reformas que tiveram durante o FHC. Aí nós tivemos um cenário internacional extremamente positivo, especialmente com a China comprando commodities e comprando os produtos brasileiros. Se a gente pegar o gráfico lá de exportações para a China, a gente vai ver o quanto, né, o Brasil vendeu para a China e o quanto isso favoreceu a nossa balança comercial. Não só na China, né, o mundo inteiro estava passando por uma fase de muita liquidez e de muitos investimentos tomando qualquer tipo de risco. E o Lula teve muita sorte em passar ele veio por surfando esse, nessa onda, que não foi ele que criou essa onda, exatamente, mas ele veio surfando nessa onda por um tempo, né? E por nós sermos assim justos, ele até manteve alguns pilares, né? Não podemos esquecer que o presidente do Banco Central era um afiliado do PSDB. Sim, claro. Né? A política... Ele não foi idiota, né? Exatamente. Porque idiota ele não é. Ele tem uma Com série de certeza. outras características, outros adjetivos, né? Mas idiota não é exatamente o caso. Só que, obviamente, durante esse período, que seria o período ideal para nós fazermos reformas, né? Deixar o país mais eficiente, realmente combater alguns privilégios injustos, preparar o país para competir globalmente, nós simplesmente surfamos a onda e o governo escolheu um caminho de facilitação de crédito para consumo. Na China, por exemplo, o governo tem favorecido crédito para a construção de toda a interface do país, né, toda a infraestrutura. No Brasil, como não poderia deixar de ser, né, uma visão mais populista, o governo produziu uma bolha de crédito para fazer essa sensação de bem-estar da população, mesmo sabendo que ela seria passageira. Certo. O que aconteceu em 2008 foi que houve uma crise muito séria internacional, a fonte secou, e nós passamos a ter um governo, então, preocupado em estender esse cenário positivo, até utilizando o BNDES, utilizando outros instrumentos para continuar com o consumo aquecido. Até visando o quê? As a próximas reeleição, eleições, né? Visando só isso, obviamente, né? isso. Uhum. Né? A manutenção de apoios, seja no Congresso, seja do meio empresarial, seja do pobre coitado que ganha uma bolsa, né, e não vai ter chance de sair da situação, seja por uma própria propaganda, né, para poder ganhar a próxima eleição. A gente teve isso na primeira eleição da Dilma, e nessa segunda eleição a situação já estava no limite. O modelo econômico de crescimento já tinha se esgotado há muito tempo, na verdade já tinha se esgotado no começo do primeiro mandato dela. Só que o governo gostava dessa fórmula porque ela era muito boa para todos, né? Menos para o futuro, mas infelizmente no Brasil... Para todos, menos para o país, né? Para o país é uma porcaria. Para todos, assim, no curto prazo. Para criar uma ilusão, né? Para manter a ilusão. No médio e longo prazo, muito negativo. Então, isso basicamente foi um crime, né? Tirando todos os outros crimes que nós observamos aí, Petrolão, o mensalão mais antigo, todos os tipos de desvios que nós podemos imaginar. Para mim, isso é o maior crime, por quê? Porque é aquele que tem os reflexos mais nefastos no país. No meio do segundo mandato, qualquer pessoa que conhecesse um pouco de economia sabia que era o momento de fazer reformas importantes ou fazer mudanças importantes, segurar os gastos, enfim, e foi feito exatamente o contrário para quê? Para a reeleição. E conforme a Dilma colocou na campanha algumas coisas para ganhar a eleição, algumas mentiras claras, e logo após a campanha, exatamente o que ela dizia que o Oés faria, ela mesma fez, e provavelmente de uma maneira pior. Isso fez a caída de ficha final, né? Acho que durante a campanha, desde aqueles protestos de 2013, onde eu acho que a esquerda quis iniciar um movimento para tentar derrubar o PSDB em São Paulo, e acabou que o tiro saiu pela culatra e acabou despertando aí uma faísca que se espalhou pelo país. Desde aquele momento, a percepção da população já era que as coisas não estavam indo bem. E agora eu acho assim, passou aquela apatia
do brasileiro, né? Pelo menos de uma grande parte da população. Que a gente, Exatamente. o brasileiro era muito apático, não se envolvia com política. Política era para os políticos. Só que agora a gente vê assim, que se a gente não se envolve com a política, a gente... Outro dia eu vi uma frase que é assim, política é que nem TV sem controle remoto. Né? Se você não se levanta para mudar, você vai ter que assistir o que estiver passando. Né? Então a gente começou a se levantar, né? E eu acho que tem uma questão também de uma autocrítica que nós como brasileiros temos que fazer e temos que aceitar os nossos problemas para mudá-los, é que o povo foi, digamos assim, permissivo em relação ao PT. Desde a época do mensalão, ficou claro qual era o modus operandi do partido. E as pessoas, eu estou ganhando meu dinheiro, eu estou conseguindo comprar minha casa, estou empregado. Ninguém se importou, né? Política é tudo ladrão mesmo, então rale-se. Né? E isso foi sendo carregado ao longo do tempo, e óbvio que não daria certo. Porque além da questão da roubalheira, tem a questão da inépcia. Né? O modelo econômico que o PT defende assim mesmo, né, sem as concessões que eles dão para os outros círculos de poder no país, é o modelo que a gente pode ver do lado ali do Brasil e da Venezuela, o que ele produz. É um modelo que gera totalitarismo, porque bota controle econômico na mão do Estado, é um modelo que gera ineficiência, porque a gente sabe que o Estado é menos eficiente para gerir a economia, isso não deu certo em nenhum lugar no mundo e na história, e gera, no final das contas, pobreza, fome até, enfim. As únicas pessoas que ficam ricas num sistema desse são os próprios donos do poder. Exatamente. Né? Então, a gente tem um exemplo claro, e esse é o modelo econômico, né, petista. Isso não teria como dar certo. O que deu certo foi quando eles não usaram o modelo que eles defendem, até para manter as aparências e para manter por mais tempo o modelo andando. A questão é que, como eu coloquei naquele artigo, acho que caiu a ficha da maioria, até uma boa parte das pessoas que votaram na Dilma se sentiram traídas, porque acreditaram no impossível, né, que ela fosse manter um regime ou um sistema que já tinha acabado. Né? Falido, né? Totalmente falido. Exatamente. Agora, vem o segundo passo, e talvez a percepção mais complicada e mais dolorosa para o meio dos brasileiros está tudo dominado. Então, mesmo a Dilma tendo menos de 10% de apoio, consegue se manter no governo. Por que isso? Porque seguindo o que o próprio PT não esconde mais, né, a busca da hegemonia, ao longo desse processo, eles se infiltraram em todas as esferas da máquina pública. Seja em autarquias, seja no judiciário, seja no legislativo, seja, né, no executivo, a gente vê um grupo que cresceu com base nesse projeto aí de poder de hegemonia. E a grande questão é como dar um fim a esse processo. A gente tem até, né, questões muito graves, que você bem sabe, você bem coloca também, a própria legitimidade das eleições. Muita gente se questiona, será que ela ganhou mesmo? Será que não houve uma... Porque o país ficou chocado. Eu até queria explicar aqui, porque eu vinha a Miami, a princípio vinha para um mock trial que haveria, que é produção de provas, né, das fraudes das eleições, mas esse mock trial foi adiado para depois de Oslo, do evento que vai haver em Oslo. Mas então nós estamos aqui aproveitando esse momento para essa conversa com o Leandro e outras atividades também políticas, porque a gente não pode parar onde quer que a gente esteja, né? Leandro, para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo já está praticamente se esgotando, fala um pouquinho a respeito o primeiro passo, então, é o diagnóstico, é a percepção do que está acontecendo. Isso você já falou sobre isso. E o segundo e o terceiro passo? O segundo passo é um projeto, digamos assim, de como fazer essa retirada do poder de um grupo que a gente já percebeu que não deve estar no poder. Seja pelo motivo de perder totalmente apoio, né? Fosse o Brasil um regime parlamentarista, esse governo já teria acabado há muito tempo. Mas o Brasil é mais engessado nesse sentido. Né? E a gente está tendo dificuldades, porque o projeto é como retirá-los do poder. Acho que os motivos não precisam nem ser falados aqui. A gente tem, já com o Petrolão, mais do que mostrado que o dinheiro sujo do Petrolão foi para a campanha, se manteve aquela ideia do mensalão, enfim. Do jeito que as coisas estão, elas não têm como dar certo. Né? Então nós precisamos de estratégia, né? Nós precisamos de estratégia. Nós precisamos estar unidos. Seja por impeachment, seja por cassação,
seja por um movimento, né, de manutenção, de oposição, isso é muito importante. Agora, o terceiro passo, que é exatamente a execução disso, que é extremamente complexo, e eu coloco no artigo a dúvida de como fazer isso. Porque o que nós já tivemos? Poxa, nós tivemos uma manifestação que foi a maior da história do país e uma das maiores da história do mundo. Não é simples mais de 1 milhão de pessoas nas ruas num único dia. Isso é uma coisa muito, né, ainda mais se for uma manifestação política. O brasileiro que não é muito ligado à política, isso é uma coisa muito séria. Nós temos, como eu falei há pouco, menos de 10% de aprovação do governo. Nós tivemos a Marcha pela Liberdade, lá os meninos indo até Brasília pedindo o impeachment. E já teve outros pedidos que foram arquivados. Agora, então a questão é como executar isso. Isso. E aí fica aqui também, né, uma dica, que é a necessidade de união dos brasileiros, das pessoas interessadas em acabar com esse governo corrupto, em tirar o PT do poder e acabar com a possibilidade do Foro de São Paulo enfiar suas garras definitivamente no Brasil. Então, no último hangout que eu fiz com o professor Olavo, Lobão e outras pessoas, ficou também combinado que nós iríamos partir para uma estratégia assim, além das fronteiras do Brasil. Então nós vamos nos unir aos nossos irmãos da Venezuela, da Colômbia, de outros países que estão sofrendo com tudo isso, e as nossas próximas ações então serão maiores. Aguardem que nós daremos notícias para vocês, tá? Leandro, só uma última coisa que eu gostaria de concluir, que existe a importância de um plano de curto prazo, que eu acho que é importantíssimo a gente quebrar, pelo menos assim momentaneamente, ou quebrar a espinha do poder, mas é preciso ter um plano de longo prazo de mudar as lideranças no país, né? Se você está, digamos assim, engajado de alguma forma e percebe que as coisas não estão certas, se engaje também no debate político. Às vezes pessoas de bem se sentem nauseadas quando vão para o meio político porque percebem, né, a sacanagem que existem, mas nós precisamos de pessoas de bem na política. Foi isso o tempo da gente achar que política era coisa só para os políticos, lá longe da gente. A gente tem que estar no meio disso tudo, gente. Formando novos líderes, educando as pessoas, espalhando, né, os fatos. E nós contamos com pessoas de bem, como nós temos, já citei outra vez o Marcel von Hatten do Rio Grande do Sul, nós temos o Bruno Araújo, nós temos velhos políticos assim que já estão há muito tempo na política, como o senador Caiado, mas que estão engajados nesse país, nesse Brasil melhor. E precisamos de novos. Precisamos dos novos também, tá bom? Todos unidos. Ok, gente. Leandro, um prazer muito obrigado falar com você. Um abraço. E depois a gente volta com a 4ª edição do nosso Papo que Bate. Um abraço.